Imagine dormir como o homem mais poderoso do planeta. E acordar aterrorizado. Imagine governar o maior império da Terra. Possuir riquezas inimagináveis. Comandar exércitos gigantescos. E ainda assim ser dominado por um único sonho. Foi exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O governante mais temido de sua época. Numa noite aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. Enquanto dormia em seu palácio cercado por luxo e segurança, uma visão tomou conta de sua mente. Não era um sonho comum. Não era fruto da imaginação. Não era apenas um pesadelo. Era uma mensagem. Uma revelação. Um aviso sobre acontecimentos que ultrapassariam séculos. Quando despertou, seu coração estava acelerado. O medo tomou conta dele. A imagem daquele sonho permanecia viva em sua mente. Mas havia um problema. Ele não conseguia lembrar dos detalhes. Sabia que o sonho era importante. Sabia que escondia um significado extraordinário. Mas não conseguia reconstruí-lo completamente. E isso o deixou desesperado. Na manhã seguinte, o rei convocou imediatamente seus sábios, astrólogos, magos, adivinhos, conselheiros. Todos foram chamados ao palácio. O salão real logo ficou lotado. Os homens mais inteligentes do império aguardavam diante do trono. Nabucodonosor então fez uma exigência impossível. Eles não deveriam apenas interpretar o sonho. Deveriam primeiro dizer qual havia sido o sonho. O silêncio tomou conta do salão. Os sábios ficaram paralisados. Nenhum rei jamais havia pedido algo assim. Mas Nabucodonosor estava decidido. E aquela decisão colocaria a vida de muitos homens em risco. Inclusive a de um jovem hebreu chamado Daniel. Os sábios ficaram assustados. Eles se entreolharam. Tentavam entender se haviam ouvido corretamente. Então um deles deu um passo à frente. Com todo o respeito possível, pediu ao rei que contasse o sonho. Somente assim poderiam apresentar uma interpretação. Mas isso não era o que Nabucodonosor queria. Ele já não confiava em seus conselheiros. Acreditava que poderiam inventar qualquer explicação. Por isso fez uma exigência impossível. Se realmente possuíam sabedoria sobrenatural, deveriam revelar o sonho sem que ele dissesse uma única palavra. O clima no salão ficou pesado. Os magos começaram a tremer. Os astrólogos ficaram sem resposta. Os adivinhos perceberam que estavam encurralados. Mais uma vez tentaram argumentar. Disseram que nenhum rei na história havia feito tal pedido. Afirmaram que apenas os deuses poderiam revelar algo assim. Mas suas palavras apenas aumentaram a ira do rei. Nabucodonosor ficou furioso. Seu rosto mudou completamente. A paciência havia acabado. Ele interpretou aquelas respostas como prova de incompetência. Ou talvez de engano. Então tomou uma decisão extrema. Ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Todos. Sem exceção. A notícia se espalhou rapidamente pelo império. Soldados começaram a receber ordens. Listas de nomes foram preparadas. Casas seriam visitadas. Prisões seriam realizadas. Execuções aconteceriam. Entre os condenados estavam Daniel e seus amigos. Jovens hebreus que serviam ao rei. Eles nem sequer estavam presentes quando a ordem foi dada. Mas agora suas vidas também corriam perigo. Quando Daniel soube do decreto, não entrou em pânico. Não tentou fugir. Não se desesperou. Em vez disso, tomou uma atitude que mudaria o curso da história. Uma atitude que revelaria ao mundo quem realmente controla os reinos da terra. Quando Daniel recebeu a notícia, o império inteiro estava em alerta. Soldados percorriam as ruas. Ordens de execução já haviam sido emitidas. A vida de centenas de homens estava por um fio. Mas Daniel não reagiu como os outros. Ele não se entregou ao medo. Não reclamou.
Não tentou escapar. Primeiro, procurou entender exatamente o que estava acontecendo. Então foi até Arioque, o comandante responsável pelas execuções. Com calma e sabedoria, perguntou por que o decreto do rei era tão severo. Arioque explicou toda a situação. Falou sobre o sonho misterioso, sobre a exigência impossível e sobre a fúria de Nabucodonosor. Daniel ouviu atentamente. Então tomou uma decisão surpreendente. Pediu uma audiência com o rei. Era um pedido arriscado. Muito arriscado. Qualquer palavra errada poderia custar sua vida. Mas Daniel entrou na presença de Nabucodonosor e fez uma promessa ousada. Disse que revelaria o sonho e também sua interpretação. Precisava apenas de um pouco de tempo. O rei concordou. Talvez porque não tivesse mais nenhuma alternativa. Talvez porque estivesse desesperado por respostas. Daniel saiu do palácio. Mas não correu para bibliotecas. Não procurou livros antigos. Não consultou adivinhos. Não buscou magos. Ele fez algo muito diferente. Voltou para seus amigos. Ananias, Misael e Azarias. Juntos, eles começaram a orar. A situação era crítica. Suas vidas dependiam daquela resposta. Mas Daniel sabia algo que os sábios da Babilônia não sabiam. Existe um Deus que revela mistérios. Um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Naquela noite, enquanto o destino de todo o império permanecia incerto, a resposta finalmente chegou. E mudaria a história para sempre. Naquela noite, enquanto a Babilônia dormia, Daniel buscava respostas. A sentença de morte ainda estava em vigor. O relógio avançava. E ninguém sabia o que aconteceria ao amanhecer. Mas Daniel confiava. Ele sabia que o Deus dos céus não é surpreendido pelos acontecimentos da terra. Então algo extraordinário aconteceu. Durante a noite, o mistério foi revelado. Em uma visão. De forma clara. Completa. Sobrenatural. Deus mostrou a Daniel exatamente aquilo que Nabucodonosor havia sonhado. E também revelou o significado da visão. Daniel ficou maravilhado. Imediatamente começou a louvar. Agradeceu ao Deus que revela segredos. Ao Deus que muda tempos e estações. Ao Deus que remove reis e estabelece reis. Ao amanhecer, Daniel procurou Arioque, o comandante encarregado das execuções, e deu uma ordem surpreendente. Não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei. Arioque ficou impressionado. Mas rapidamente conduziu Daniel ao palácio. Pouco tempo depois, o jovem hebreu estava novamente diante de Nabucodonosor. O rei observou Daniel atentamente. A expectativa era enorme. Então perguntou diretamente: "Você é capaz de me dizer o sonho que tive?" O salão inteiro ficou em silêncio. Todos aguardavam a resposta. Mas Daniel deixou algo muito claro. Ele não reivindicou o mérito para si. Não disse que possuía poderes especiais. Não afirmou ser mais sábio que os outros. Pelo contrário, declarou que nenhum homem seria capaz de revelar aquele mistério. Mas existe um Deus nos céus. Um Deus que revela segredos. E foi esse Deus quem mostrou ao rei aquilo que estava para acontecer nos últimos dias. Então Daniel respirou fundo. Olhou para Nabucodonosor. E começou a descrever o sonho exatamente como o rei o havia visto. Daniel olhou para o rei. O salão inteiro permanecia em silêncio. Ninguém ousava interromper aquele momento. Então Daniel começou a falar. Ó rei! Tu viste uma enorme estátua. Uma estátua gigantesca. Impressionante. Brilhante. Assustadora. Sua aparência dominava toda a visão. Nabucodonosor imediatamente reconheceu o sonho.
Era exatamente aquilo que havia visto. Daniel continuou. A cabeça da estátua era de ouro puro. Seu peito e seus braços eram de prata. Seu ventre e seus quadris eram de bronze. Suas pernas eram de ferro. E seus pés eram uma mistura de ferro e barro. O rei observava sem piscar. Cada detalhe estava correto. Mas a parte mais impressionante ainda estava por vir. Daniel descreveu algo extraordinário. Enquanto o rei observava a estátua, uma pedra apareceu. Mas não foi cortada por mãos humanas. Ela surgiu de forma sobrenatural e avançou em direção à estátua. A pedra atingiu exatamente os pés, a parte mais frágil da estrutura. No mesmo instante, toda a estátua começou a desmoronar. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Tudo foi reduzido a pó, como palha levada pelo vento. Nenhum vestígio permaneceu. Nenhuma parte ficou de pé. Então aconteceu algo ainda mais surpreendente. A pedra que destruiu a estátua começou a crescer. Cresceu. E cresceu. E continuou crescendo. Até se transformar em uma montanha gigantesca. Uma montanha que encheu toda a terra. Quando Daniel terminou de descrever o sonho, Nabucodonosor já não tinha dúvidas. Aquele jovem realmente conhecia o mistério. Mas agora chegava o momento mais importante. O significado da visão. A interpretação que revelaria o futuro dos maiores impérios da humanidade. Todos aguardavam em silêncio o destino da Babilônia. E talvez de toda a humanidade. Parecia estar escondido naquela visão. Então Daniel começou a explicar. Ó rei! A cabeça de ouro és tu. Nabucodonosor representava o poderoso império babilônico. O reino mais rico, mais forte e mais influente daquela época. Mas Daniel continuou. Depois da Babilônia, outro reino surgiria, representado pela prata. Um império poderoso, mas inferior ao primeiro. Depois viria um terceiro reino, representado pelo bronze, que dominaria grande parte do mundo conhecido. Em seguida, um quarto império apareceria, representado pelo ferro, forte, resistente, capaz de esmagar tudo em seu caminho. Mas a visão não terminava ali. Os pés da estátua eram diferentes. Misturavam ferro e barro, força e fraqueza, união e divisão. Daniel explicou que os reinos futuros seriam poderosos, mas também instáveis. Tentariam permanecer unidos, mas jamais alcançariam verdadeira unidade. Então chegou a parte mais importante. A pedra. A pedra que não foi cortada por mãos humanas. A pedra que destruiu todos os impérios. Daniel revelou que ela representava um reino diferente de todos os outros. Não seria criado por homens. Não dependeria de exércitos. Não precisaria conquistar territórios. Seria estabelecido pelo próprio Deus. Um reino eterno. Um reino que jamais seria destruído. Um reino que substituiria todos os demais. Quando Daniel terminou, o salão ficou completamente silencioso. Nabucodonosor estava impressionado. O homem mais poderoso do mundo acabará de ouvir que todos os impérios humanos passariam, mas o reino de Deus permaneceria para sempre. Então o rei se levantou e, diante de toda a corte, reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios. Séculos passaram. Impérios surgiram. Impérios caíram. Exatamente como o sonho havia anunciado. Mas a mensagem continua viva até hoje. Nenhum poder humano é eterno. Nenhuma riqueza dura para sempre. Nenhum império permanece para sempre. Somente o reino de Deus não terá fim. Se você acredita nisso, deixe seu like. Inscreva-se no canal. E escreva nos comentários:
O reino de Deus permanece para sempre. Até a próxima história bíblica.